Em um relatório detalhado e repleto de tensão, surgem atualizações críticas sobre os movimentos recentes no conflito envolvendo a Rússia, Ucrânia e a inesperada participação de tropas norte-coreanas. Fontes indicam que as forças russas teriam encontrado uma maneira de contornar as estratégias do Ocidente ao trazerem contingentes norte-coreanos para a região de Sudja. Esta manobra, ao que tudo indica, visa não apenas reforçar posições, mas também criar um escudo humano capaz de desestimular ataques ucranianos e evitar um confronto direto com a Coreia do Norte, uma potência nuclear. Desde o início do outono, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem pressionado por uma autorização das potências ocidentais para ampliar os ataques em território russo, mirando instalações militares e concentrações de tropas. Porém, o cenário mudou drasticamente com a presença das forças norte-coreanas. Em uniforme russo e utilizando armamentos da Rússia, estas tropas representam uma ameaça estratégica. Qualquer ataque bem-sucedido poderia ser visto como uma ofensiva direta contra a Coreia do Norte, provocando uma escalada sem precedentes. Zelensky tem enfatizado a urgência dessa situação, apontando que a presença dessas tropas é uma jogada astuta de Moscou para conter ações mais incisivas de Kiev. A perspectiva de um confronto que envolva a Coreia do Norte preocupa tanto a Ucrânia quanto as nações ocidentais, que buscam evitar um conflito ainda mais amplo. Enquanto isso, na região de Sudja, as forças ucranianas não ficaram inertes. Relatórios de analistas neutros indicam que, nos últimos dias, Kiev conseguiu reforçar suas posições e realizar contra-ataques bem-sucedidos, retomando controle sobre importantes rotas de evacuação e vilarejos estratégicos, como Staro e Nova Sarina. Essas ações permitiram a desobstrução de tropas ucranianas, que estavam em uma posição vulnerável, isoladas em bolsões de artilharia. Ainda assim, a situação continua volátil. Fontes sugerem que, nas últimas 24 horas, as forças russas avançaram, conquistando controle sobre áreas de floresta na mesma região. Simultaneamente, em outra frente, ataques noturnos intensos na cidade de Kharkiv evidenciaram a determinação russa, com mísseis e bombas atingindo o local de forma significativa, criando um clima de incerteza e temor entre os civis e as forças de defesa ucranianas. A presença das tropas norte-coreanas e as contínuas investidas em diversas frentes traçam um panorama preocupante e reforçam a tensão geopolítica que permeia o conflito. Qual será o próximo movimento nessa disputa que cresce em complexidade e potencial de desdobramentos imprevisíveis? Nas últimas horas, relatos emergem destacando intensas operações militares e movimentações significativas no leste da Ucrânia, evidenciando uma nova escalada no conflito. Em Malinovka, ataques com mísseis russos atingiram a base da 47ª Brigada Mecanizada Separada, resultando em perdas significativas para as forças ucranianas, com números estimados em dezenas de baixas. Fontes indicam que registros em vídeo podem surgir nos próximos dias, confirmando a magnitude dessas ações. Avançando para a direção sul de Kupiansk, confrontos pesados estão em andamento, particularmente nas vilas de Tarkov e Ternova. Relatórios recentes sugerem que as forças russas estão próximas de consolidar o controle total sobre Ternova, bombardeando a parte sul da vila com intensidade. Analistas neutros relatam que, se essa ofensiva mantiver seu ritmo, a captura da vila pode ocorrer em breve. O combate em Tarkov também é feroz, com exemplos de confrontos em curta distância, incluindo a destruição de tanques ucranianos em operações próximas ao rio Oskil. Na cidade de Tez, os avanços russos continuam a ser relatados após um período prolongado de pausa operacional e desentendimentos em torno do distrito de Zala. A recente reorganização permitiu que as forças russas iniciassem uma nova ofensiva que, embora lenta, tem se mostrado eficaz na estabilização da linha de frente.
Vídeos de ataques de drones ucranianos contra tropas russas na região também foram divulgados, destacando a resistência contínua de Kiev. Na direção de Pakrovsk, a chamada Estrada da Morte, que conecta as cidades de Selid e Pakrovsk, tem sido palco de intensas investidas russas. Nos últimos relatórios, surgiram evidências em vídeo de ataques bem-sucedidos contra forças ucranianas, utilizando essa rota para evacuação e suprimentos. Além disso, avanços foram confirmados com as forças russas, consolidando posições na vila de Vyshov e melhorias nas proximidades da estrada M30. Informações não confirmadas relatam que os russos teriam rompido as linhas de defesa ucranianas e se aprofundado na vila de Nova Alexievka. A situação é agravada pela dificuldade das forças ucranianas em enviar reforços para a área, uma vez que as rotas de suprimento estão sob controle russo e sujeitas à destruição constante. Em Kurakhov, mudanças menores no terreno foram registradas, com a captura de posições na vila de Vodiane. Analistas indicam que a confirmação oficial pode surgir em breve por parte do Ministério da Defesa da Rússia. A complexidade e o dinamismo dessas frentes de batalha sublinham a crescente tensão e a imprevisibilidade do conflito. A cada avanço, surgem novas questões sobre a capacidade das forças envolvidas de manterem suas posições e sobre o impacto dessas movimentações em uma possível resolução do conflito. Nos últimos relatórios, surgiram atualizações significativas sobre o avanço das forças russas em várias frentes de batalha. Na região de Elisavovka, imagens capturadas de uma ponte entre as vilas de Elisavovka e Kinovka mostram um veículo blindado russo destruído, sugerindo que ataques recentes resultaram em perdas para as tropas russas. Fontes confirmam que a 72ª Brigada Mecanizada Ucraniana foi responsável por repelir essas investidas, destacando a resistência contínua de Kiev na área. Este registro em vídeo permitiu um ajuste nos mapas militares, indicando que, apesar dos esforços russos, as tentativas de avanço enfrentam desafios. Em Antonovka, vídeos mostram intensos combates enquanto as forças russas tentam forçar a retirada das tropas ucranianas. Relatórios indicam que, nas últimas 24 horas, os russos melhoraram suas posições ao nordeste da vila de Bayenka e entre Bayenka e Ternova, capturando posições estratégicas e avançando em campos fortificados. Fontes pró-russas afirmam que algumas dessas fortificações já estão sob controle de Moscou e, pela manhã do dia 4 de novembro, os russos consolidaram domínio em áreas delimitadas por linhas de conflito. As forças russas também intensificaram as operações na vila de Ternova, lançando ataques na tentativa de capturar um importante ponto de resistência. Enquanto isso, entre Shakara e Maximova, os russos continuam a fortalecer suas posições. Imagens de drones mostram tropas ucranianas em retirada de Maximova, seguidas de registros de um drone russo sobrevoando a vila e registrando a bandeira russa hasteada em um edifício central, simbolizando a ocupação. Shakara também é palco de avanços notáveis, com vídeos mostrando a presença russa na parte oeste da vila, onde uma bandeira foi erguida. Relatos de mapeadores neutros apontam que os russos consolidaram posições entre Shakara e Yasnopolana, preparando o terreno para movimentos estratégicos futuros que podem forçar os ucranianos a estender suas forças em uma área ampla, criando dificuldades para manter defesas em múltiplos pontos. No setor de Zaporizhzhia, informações indicam que os russos estão prestes a iniciar uma ofensiva em grande escala. Embora algumas fontes especulem sobre um avanço em direção à Velika Novozilka, relatórios ucranianos sugerem que o foco pode estar na área próxima de Huliaipole, onde as forças russas estão se reorganizando e concentrando tropas. Este desenvolvimento contínuo e a concentração de forças indicam uma escalada iminente que pode redefinir as linhas de frente e trazer novas complexidades ao conflito.
Como responderá a Ucrânia a essa potencial investida em Zaporizhzhia? E até onde as forças russas podem avançar em um cenário tão fluido e imprevisível? Relatórios recentes vindos da Ucrânia indicam um estado de alerta crescente entre as autoridades de Kiev. Com as forças russas avançando em várias frentes, os ucranianos enfrentam dúvidas sobre sua capacidade de conter e desacelerar os avanços inimigos. A preocupação é tanta que, segundo fontes, a Ucrânia estaria considerando a necessidade urgente de mobilizar mais 160 mil soldados para reforçar as linhas de defesa. Caso essa mobilização não seja alcançada até o final do ano, as consequências podem ser drásticas, incluindo a possibilidade de capitulação, um cenário que representaria um desastre significativo para o país. Enquanto isso, o governo de Volodymyr Zelensky aguarda ansiosamente o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos, cuja definição ocorrerá após o dia 5 de novembro. Este resultado pode impactar diretamente a dinâmica do apoio ocidental à Ucrânia. Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, expressou publicamente que uma vitória de Donald Trump forçaria a Europa a reconsiderar sua posição de apoio à guerra. Segundo Orbán, caso os Estados Unidos mudem de postura e passem a advogar pela paz, a Europa não conseguiria manter seu apoio militar ao conflito. Por outro lado, fontes próximas ao Kremlin afirmam que a Rússia não se preocupa com o resultado das eleições nos Estados Unidos. Relatórios sugerem que Moscou tem a intenção de continuar suas operações independentemente de quem assuma a presidência norte-americana, sem sinais de disposição para negociações. Essa posição reforça a ideia de que a Rússia não está interferindo nos processos eleitorais dos Estados Unidos, pois o resultado, de acordo com fontes russas, não altera seus planos estratégicos. A expectativa para as próximas 24 horas é de alta tensão, com desdobramentos que podem definir os rumos do apoio internacional à Ucrânia e à estratégia militar russa. O que acontecerá após esse período decisivo? Como os eventos moldarão o futuro do conflito e a estabilidade regional?